Boa noite a todos. É sempre muito bom a gente estar juntos. E, além do encontro com pessoas, né? Nós estivemos com computadores muito tempo, mas agora essa oportunidade de estarmos entre pessoas, como disse o Marquinho, é o entusiasmo pela doutrina espírita. Então, o nosso lugar, tanto dele quanto meu, quanto de qualquer um outro que ocupe esse espaço, é de entusiastas. Nós gostamos, achamos que a doutrina espírita pode ter muitas respostas, refletimos a respeito do assunto, pensamos, na medida do possível, lemos, estudamos e compartilhamos com vocês. Não quer dizer que nós somos a última palavra. Quer dizer, se é compartilhar, precisa ser pensado junto. Estamos pensando o nosso pensamento, as nossas ideias, o nosso processo, né, o caminho que a gente segue para chegar à conclusão da lição que nos foi ofertada pelo Emmanuel, mas ela exige a nossa participação ativa, para que a gente raciocine se é isso mesmo, se eu penso diferente, ou no que eu penso diferente, e se penso diferente, vou buscar ali argumentos. Enfim, a doutrina espírita é fundamentalmente uma troca, né, de informação e de conhecimento. Bom, a lição de hoje é uma lição que desafia até essa nossa troca, porque cada um de nós, com certeza, vive em algum momento essa... Apaga, por favor. Essa situação. O Rabi caminhava envolvido pela multidão ávida de resultados imediatos. E só essa frase já cabe para a gente refletir, né? Quanto nós, cada um de nós busca, ou buscaria se estivéssemos naquele, ou talvez já tenhamos até buscado, né? se tenhamos estado naquele momento, né? Resultados imediatos, quer dizer, a gente vai atrás do milagre, da transformação, da modificação da nossa vida pelo outro, né? Esperando então que Jesus oferecesse esses resultados, por isso a palavra resultados imediatos. E nós vamos hoje até levantar essa questão, nada é imediato, né? O nosso processo de crescimento, de evolução é passo a passo. Eu cresci numa casa que tinha 2 andares e a gente subia de 2 em 2, jovem, hoje eu mal subo, mas jovem subia de 2 em 2, de 3 em 3, né? Na evolução não dá muito para fazer isso de 2 em 2, uma ou outra pessoa, a gente tem que subir degrau a degrau e às vezes até dar uma descidinha antes de subir o próximo degrau. Então, o Rabi caminhava envolvido pela multidão ávida de resultados imediatos. Todos desejavam de alguma forma obter alguma coisa das mãos milagrosas do Mestre. Era um povo sofrido e aflito que reclamava urgentemente as bênçãos do Consolador. Então, era um povo que esperava um Salvador. E, de alguma maneira, viam em Jesus essa possibilidade de salvação. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Tá ligado, né? Tá ligado, sim. Quem era Zaqueu? Uma alma inquieta. Essa é a primeira observação. E quem de nós pode dizer que não se sente assim? Eu quero. Eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu quero. É uma sensação de que precisamos mais, buscamos mais, fazemos pouco, preciso mais, né? Zaqueu era uma alma inquieta. Um publicano. E publicano era, no caso ele, mas todos os publicanos, era um judeu cobrador de impostos ou de taxas alfandegárias em favor dos romanos naquele momento,
o povo romano que escravizava, né, que detinha o poder sobre os judeus. E essas cobranças alfandegárias, muitas vezes indevidas. 2000 anos e nós estamos mais ou menos no mesmo espacinho de vida que a gente vivia lá. Acostumado o Zaqueu ao ganho fácil e pai de 6 filhos, conquistara a fama de homem rude e de índole difícil. Então, essa era a característica fundamental de Zaqueu. E ele ficara sabendo da presença do Rabi, quer dizer, de boca a boca, sem internet, sem televisão, de boca a boca já corria a fama de Jesus. Óbvio que mais do que a primeira coisa que aparecia era exatamente os milagres, aquela coisa difícil, diferente, né? Mas também apareciam outras histórias a respeito dos pensamentos de Jesus, muito divergentes aos pensamentos que aconteciam naquela época. Queria ver e ouvir as histórias que envolviam aquele homem lendário, o filho de Davi, que Jesus também vem de um meio judeu, né? Teria de chamar-lhe a atenção, desejava muito que o Rabi pudesse premiá-lo, nem que fosse com um olhar. Então ele também, assim como a grande maioria, procurava Jesus buscando algum benefício pessoal, né? Uma busca nesse sentido de benefício pessoal. Contudo, ele não encontrou outra forma de mostrar-se a Jesus, senão subindo nos galhos do sicômoro, árvore comum naquela região da Galileia. E os historiadores contam a importância dessa árvore, né, que na história parece casual ser esta árvore, mas é uma árvore de raízes profundas, né, que cresce lentamente, mas é extremamente galhada, né, cheia de galhos e muito frondosa, usada inclusive muito para sombra, mas ela tem raízes muito profundas. Então ele sobe na árvore na tentativa de poder encontrar Jesus, considerando isso. Eu sempre me admiro quando eu leio essas questões de Jesus, do número de pessoas que o seguiam. Cerca de 3 e 5 mil pessoas. Gente, 2000 anos atrás era muita gente seguindo Jesus, né? E tentando ouvir, e tentando ver, enfim, aquelas imagens que a gente vê Jesus nos montes, né, em geral, tentando ficar num lugar mais alto, mais elevado para ser ouvido, são muito próprias, né, mas nos fazem imaginar a ânsia que todos tinham de escutá-lo. Ao longe, os olhos sublimes de Jesus avistavam uma árvore bravia. Sobre os seus ramos escondia-se alguém. Era Zaqueu, que por ser muito baixo não conseguia estar à frente para poder ver Jesus. Ele tinha uma característica física diferenciada, né? 5 mil pessoas já nem precisa ser muito baixo, mas ele era, além do número de pessoas, ele ainda era muito baixo, portanto dificultava muito que ele fosse capaz de ver então e ouvir Jesus. Tentava a todo custo fazer-se perceber e conquistar a atenção do mestre Nazareno. Jesus, ao passar por aquela árvore frondosa, levantou os olhos e disse-lhe, já de cara chamou pelo nome, Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Chama atenção, né? Ele conseguiu, de alguma maneira, aquilo que ele pretendia. Era um milagre, entre aspas. Embora ele fosse uma pessoa pública, de alguma maneira, conhecida pelo meio, pelas pessoas que
que conviviam, que viviam naquele lugarejo, chamá-lo pelo nome e ainda de cara se dispor a ir à casa de Zaqueu, tinha um significado muito grande, muito intenso. Então, Zaqueu, ele disse, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Todos murmuravam, dizendo, o povo que estava em volta, foi hospedar-se na casa de um pecador. E isso Jesus fazia com muita frequência, né? Ele não seguia pelo título, pelo cognome, pela posição, pela fama, mas talvez pela sintonia, talvez pelo olhar visionário, né? Assim como ele fez com Madalena, aquele que olha, mas não vê exclusivamente aquilo que está presente, mas dá para ver lá para frente, né? Então, Jesus, sem se importar com a falação, né, foi se hospedar ou foi se localizar ou ficar na casa do Zaqueu. Durante a visita, Zaqueu, honrado e emocionado, obviamente conversaram e Jesus expôs suas ideias de alguma maneira. Então, Zaqueu, honrado e emocionado, responde ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se desfraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Roubei alguém? Tirei alguma coisa de alguém? Eu vou oferecer 4 vezes mais para esse que eu roubei. Então vejam que a sensibilidade, aquela coisa que estava fervendo dentro dele, de alguma forma encontrou ressonância nas ideias e nas palavras de Jesus. Entre parênteses, hoje nós podemos até comentar como seria para cada um de nós cruzar com o olhar de Jesus. Então, a simples sintonia com este olhar já provavelmente seria capaz de nos mobilizar emocionalmente, porque era na ocasião e continua sendo, um espírito de elevado teor, né, de espiritualidade, capaz de nos perceber, porque os espíritos se identificam pelo que são, não pelo que aparentam ser, e Jesus tinha essa possibilidade de fazer uma leitura, né, uma leitura integral a respeito da maneira de ser de cada um. Sensibilizado, então, Zaqueu falou, não, eu não estou no lugar certo, nem do jeito certo. Eu me disponho a dividir a minha fortuna e se eu roubei alguém, eu vou restaurar-lhes o que eventualmente eu tenha tirado. Jesus sorri discretamente, sabendo que o tempo, os séculos e o trabalho engendram a transformação de todas as almas em anjos de luz. Todas. Jesus sabia disso. Sabia de Pedro, sabia de Paulo, sabia de Tiago, sabia de Mateus e sabia de Zaqueu. Sabia de Madalena, como já falei. Então, as nossas possibilidades, o nosso passo, porque às vezes é só um passo de distância que a gente está, né? De estar mudando de vida, de estar retomando o caminho para um caminho melhor, né? Na direção dessa felicidade íntima, que é a real felicidade, né? A gente vive na ilusão de que o carro é a felicidade, a casa é a felicidade, o dinheiro é a felicidade bastante na conta. A viagem, o hotel, a roupa, a plástica, a gente está sempre pondo a felicidade nesses lugares ilusórios, né? Mas chega um momento que a gente começa a perceber onde é que está essa verdadeira felicidade, né? E o Zaqueu, pelo visto, nesse encontro, percebeu essa
possibilidade e confiou em que Zaqueu seria um fruto bem elaborado. Há 2000 anos atrás, mais ou menos, naquela encarnação, Zaqueu não se restringiu a cumprir as promessas que ele fez a Jesus. Tornou-se um apóstolo, tal como Pedro e Paulo de Tarso, vivendo a mensagem de fraternidade de Jesus. Então, ele efetivamente doou grande parte da sua fortuna, ajudava a Casa do Caminho, que foi a casa onde os apóstolos se reuniram para atender a população após a morte de Jesus e aí exemplificar as lições, não só divulgar, mas exemplificar as lições que Jesus ofereceu enquanto encarnado. E o Zaqueu, então, se tornou uma estrutura muito importante para aquela casa poder permanecer funcionando, né, atendendo a todos aqueles que procuravam as ideias e o pensamento de Jesus. O tempo passou e os séculos fizeram o papel de cinzel do tempo, modificando o conteúdo íntimo daquela alma que se sentia ainda endividada. Isso também é interessante e é bom que a gente repense a respeito de nós próprios. Porque às vezes a gente acha, eu fiz, mas eu vou lá, devolvo ou falo, desculpa, viro as costas e continuo. Não é exatamente assim. Quer dizer, a nossa necessidade de retomar, às vezes, os nossos erros e refazer a coisa, é como um tecido, né, esgarçado. Não basta a gente esconder. É preciso que a gente lide com aquele tecido de uma forma tão delicada que ele se restaure de alguma maneira e que se torne novamente um tecido hábil, né, completo, inteiro. Então o tempo passou, os séculos fizeram o papel de cinzel do tempo, modificando o conteúdo íntimo daquela alma que se sentia ainda endividada. E como a lei de progresso é para todos, Zaqueu renasce, retornando ao palco do mundo físico. Sobre o que nós estamos falando? Reencarnação. Reencarnação como lei. Então, aquela reencarnação, ou a lei da reencarnação, que nos permite ir fazendo essa costura que eu falei, né? Retomando esse tecido, retomando o que a gente deixou rasgado, esgarçado, despedaçado, e aí refazendo esse caminho. Por isso, passo a passo, né? Então, a necessidade desse passo a passo. Ele renasce, então, no mundo físico. Após um dia estafante de trabalho, Dr. Bezerra de Menezes, médico dedicado, já não encontrava forças para continuar atendendo. Então, um médico famoso no Rio de Janeiro, é conhecido pela sua posição como vereador, como homem público, como uma pessoa extremamente dedicada ao espaço, né, onde ele se dedicava como mestre, então, como médico, ele recebe então uma mulher aflita. Depois do exame e das recomendações, observa essa mulher angustiada que diz: mestre, não tenho sequer um centavo para comprar o pão para os meus filhos. Como então poderei comprar o remédio que receitou para o menino que desfalece em meus braços? E essa deve ser a posição de muitos dos que trabalham com a saúde pública, especialmente no Brasil, né? Onde os recursos são escassos, as condições de vida são extremamente precárias, né? E ele se viu ali naquela condição da mulher que dizia: olha, eu reconheço que a sua orientação, o seu diagnóstico é muito preciso, muito positivo, mas eu não tenho como comprar essa medicação.
revira os bolsos, ele, Dr. Bezerra, revira os bolsos, e nada. Ele teve 13 filhos, quer dizer, ele próprio levava uma vida com muita dificuldade, né? Então, revira os bolsos e nada. Mas de relance, toca as próprias mãos. Percebe então o único bem que lhe restava, o anel de médico. Comum naquela ocasião, né? Cada um que se formava recebia ali um anel na formatura que indicava a sua posição profissional, né? Do advogado é de uma cor, do médico é outra, enfim, era comum que eles recebessem isso assim que se formassem. Então ele percebe o único bem que lhe restava, o anel de médico, retira-o do dedo e o entrega à mulher, que antes de partir beija-lhe a mão de ancião, agradecendo, comovida. Obrigada, doutor Bezerra de Menezes, muito obrigada. E ele responde, não agradeça, filho, estou apenas devolvendo aquilo que me tirei. Que resposta é essa? Ele tinha ideias sobre o que tinha acontecido antes, ele aparentemente não conhecia aquela mulher. O que foi que eu tirei? Eu acho que essa é também dava para parar aí e ficar nisso, né? nessa frase. Essa ideia de que nós participamos do mundo, nós participamos da comunidade, nós somos cidadãos de São Carlos, no caso, né? Então, cada um de nós é responsável um pelo outro. Cada um de nós é responsável, de alguma maneira, por aqueles que não são atendidos no pronto-socorro, por aqueles que vagueiam com fome, pelo imenso número de jovens e adultos que se drogam. E a gente pode dizer, mas por que eu sou o responsável? Eu sou o responsável, primeiro porque a gente naturaliza isso, né? Quer dizer, a gente convive com isso como se isso fosse uma coisa normal, comum, né? E segundo, porque cada um de nós tem um espaço de ação. O do Dr. Bezerra de Menezes era o consultório dele, e é assim que ele podia, de alguma maneira, interferir, né? Consultando cada paciente, aquele que podia pagar, pagava, aquele que não podia pagar, não pagava, e eventualmente ele dava até o anel, enquanto ele teve dinheiro, ele deu o dinheiro, mas ele podia ser encaminhado para um colega, ele podia ser encaminhado para um lugar onde ele conseguisse a medicação, enfim, é essa inter-relação. É óbvio que nenhum de nós tem condição de salvar o mundo, mas cada um de nós tem condição de estar muito atento, por exemplo, na eleição, para escolher aquele ou para olhar para aquele que pode eventualmente estar contribuindo com a comunidade de maneira a que a justiça social aconteça, né? Que vagarosamente, ainda que passo a passo, as escolas melhorem, os hospitais melhores, as condições de vida melhorem. Enfim, porque a gente costuma dizer, é o mundo, é a sociedade, como se fosse fora de nós. Mas tudo isso somos nós, né? São nossos representantes que estão ali. Então, quando ele diz, devolvendo aquilo que lhe tirei, de alguma maneira ele se sentia responsável, porque ele conseguiu ter um diploma, trabalhar, oferecer a sua ajuda para aqueles que o procuravam, mas ele reconhecia que a condição daquela mulher de não ter condição de comprar um remédio para o filho era também uma responsabilidade dele como cidadão, tanto que ele se dispôs a trabalhar como político, como cidadão, então, daquele espaço. Não só nesse momento, mas ele trabalhou durante a vida dele como representante do povo. No romance Ressurreição e Vida, super legal de ser lido, provavelmente vendido na feira, como disse o Marquinhos, né?
Então, no romance Ressurreição e Vida, o espírito Leon Tolstói confidencia a médium Ivone Pereira que Zaqueu reencarnara como Bezerra de Menezes, conhecido no Rio de Janeiro como o médico dos pobres, aquele mesmo Zaqueu que corajoso se dispôs há 19 séculos atrás a mudar. 19 séculos. O Bezerra de Menezes. Esse que a gente vê mensagens, que a gente vê grupos que oram pedindo ajuda, pedindo informação, orientação, cura, tratamento espiritual. Esse Bezerra de Menezes. Por 19 séculos, trabalhou em seu espírito as ideias que ele gostou lá atrás. Ele gostou. Ele até fez um pouco. 19 séculos. E depois ele veio plantando, cuidando. É que nem uma plantação mesmo, uma planta, né? Você planta a sementinha, mas para ela florescer é preciso água, é preciso cuidado, é preciso tirar as pragas, é preciso enriquecer a terra, enfim. 19 séculos reencarna o Bezerra de Menezes para exemplificar, exercendo o desapego aos bens materiais. Tem um filme dele, né? Acho que tem no YouTube, não tenho certeza, que conta a história dele. E uma das coisas que a gente pode dizer, mas é uma alma iluminada, né? Um santo. O santo teve 13 filhos, como eu falei, 10 morreram. 10. Ele enfrentou, lidou em vida, sendo médico, porque olha que isso já mata no primeiro, né? Que é a impossibilidade, a gente lida com a nossa onipotência. Não, eu posso, eu vou conseguir, eu sou forte o suficiente. Ele lida com tudo isso, perde 10 filhos durante a encarnação. Então, vejam que não foi uma vida simples, não foi uma vida fácil, mas, apesar de tudo isso, o fundamental dele, o que ficou marcado para a existência dele foi essa ação no desapego. E vejam que permitir ou aceitar, lidar com a morte do outro é também desapego aos bens materiais. Né? Qual bem material? O corpo daquele que eu amava. Porque aquele que eu amava e amo não morreu. O corpo não está aqui, mas o espírito permanece vivo. Então, essa convivência com esta ideia, aquele que ficou, né, o viúvo, a viúva, o pai, a mãe que está encarnado, lida com essa ideia de que não existe o corpo, eu preciso me desapegar do corpo, mas eu posso ainda estar vinculado às questões afetivas e emocionais. Então, é o Bezerra de Menezes que lida então, com esse pensamento. Mas aí, a gente pode perguntar, o dinheiro nos torna ruins? É isso que você está falando, Euridice? Que então não é para ter dinheiro, que a gente não pode enriquecer, que a gente não pode pensar numa vida confortável, numa casa boa, na possibilidade de conhecer outros lugares? É isso que você está dizendo? Kardec e Erasto, também acho que na Netflix, né? A vida do Kardec. Kardec, enquanto encarnado e levantando todas as ideias para, então, transcrever as ideias dos espíritos na codificação. Então é importante lembrar disso. Kardec não era médium, Kardec recebia através de outros médiuns as informações dos espíritos, organizava aquelas informações mais de uma vez, então perguntava para um, para outro, depois via as respostas e dizia, puxa, todos responderam isso é comum para todos. Então ele transcrevia, por exemplo, rapidamente, né? Então, esse Kardec, uma vez numa reunião, foi informado, logo no começo, que ele tinha um guia,
E esse guia chamava-se Erasto. Guia, o que quer dizer? É aquele que te acompanha. Não o protetor dele, aquele que está permanentemente conosco. Não, né? Erasto era um guia para aquela missão específica. E ele tinha tamanho encargo, tamanha responsabilidade, que ele explicou para o Kardec que ele se submeteria às dúvidas que o Kardec poderia eventualmente ter, uma vez a cada 2 meses, por 15 minutos. Ele que se organizasse para, naqueles 15 minutos, a cada 2 meses, perguntasse para o Erasto dúvidas a respeito do trabalho, que é como eu estou dizendo, ele se envolvia com o que estava sendo feito pela doutrina espírita, então ele poderia perguntar para o Erasto. Então, chegou lá, e o Kardec, por outro lado, viveu uma vida difícil também. Então, ele era professor e 200 anos quase, era a mesma condição que qualquer um de nós como professores, talvez pior, né? Então, não tinha grandes ganhos, quando tinha ganho ainda de alguma forma perdia, porque ele aplicava organizando a escola, tentando oferecer a escola para todos, né? E é lógico que um indivíduo não consegue fazer isso. Ele se casa com uma mulher um pouco mais rica que ele. Ele era filho único, embora tenha tido uma irmã, mas essa irmã morreu. Ele era filho único de juízes, portanto os pais tinham alguns bens, mas ele foi gastando isso de uma maneira responsável, porém nada que fosse muito grande, né? E ainda por cima, algumas vezes teve grandes dissabores de gente que pega esse dinheiro, aplica de uma outra maneira, enfim, ele perdeu esse dinheiro e não tinha muito para trabalhar. E vejam que toda a codificação, ele que estava à frente, né? De alguma maneira, viagens, publicações, tudo era responsabilidade dele e alguns que se juntaram a ele também. Então, numa reunião muito simploriamente, digamos, o Kardec pergunta para o Erasto: disse-me, Erasto, que será para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo, porque o Erasto deixou claro que tinha a ver com o Espiritismo, né? A codificação do Espiritismo, dentro de certa ordem de coisas. Mas poderia me dizer se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Ele estava no fundo do poço, né? Encurralado, sem dinheiro, tinha que pagar aluguel para o lugar onde eles faziam as reuniões, enfim, ele estava mesmo muito apertado. E ele vai e pergunta isso, contrariado, né? Ele pergunta isso para o Erasto. E o Erasto responde: porque nesse mundo a vida material é muito importante para se levar em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Ajuda ou não ajuda? Você tem trabalho a fazer? Nós estamos por trás, ou nós estamos na retaguarda. Precisa de algum benefício especial ou de alguma situação? Nós estamos na retaguarda. Vai fazer ganhar na loteria? Provavelmente não. Por quê? Porque a loteria pode nos botar em caminhos que a gente não precisa viver. Mas a retaguarda que garante que a gente viva as experiências necessárias que a gente se dispôs a viver nesta encarnação, essa retaguarda, sim, o Erasto está dizendo. A encarnação tem uma utilidade, viver na Terra, ter corpo material, come, bebe, dorme, precisa de instrução, cuidado. Esse corpo, essa vida material precisa sim ser cuidada, e a espiritualidade está atenta para isso.
Então, quando a gente pergunta, o dinheiro nos torna ruins? De alguma forma, o Erasto está dizendo, não, vocês vão receber, ou você, Kardec, receberá o necessário. Na mensagem Vida e Posse de Emmanuel, nesse livro, Palavras da Vida Eterna, o Emmanuel nos adverte: aconselha-te com a prudência. O que é prudência? Cautela, precaução, sensatez. Então, aconselha-te com cautela, seja precavido, tenha sensatez, para que o teu passo não ceda à loucura. E o que é loucura? O Emmanuel mesmo se encarrega de explicar. Há milhares de pessoas que efetuam na romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Tenho dinheiro, tenho posição para me apresentar, para me mostrar. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimento sem qualquer utilidade. Tem uma historinha do Chico que conta isso, né? Que ele ganha lá um terno, fica todo empavonado porque ganhou um terno, e aparece o Emmanuel e fala: mas você tem quantos corpos? É um. Então precisa de um terno. Né? Quer dizer, é lógico que é uma exigência, assim, né? Uma disciplina lá no extremo, mas ele já deu a dica. Né? Então, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Retém grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Não ouvides, e é o Emmanuel quem continua dizendo, assim: a tua condição de usufrutuário do mundo. Nós estamos usando bens que nos foram emprestados, não são nossos. Usufrutuário do mundo, e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. O que é nosso? O que é nosso? Nem o corpo, para resumir. Né? O que é nosso é o que nós conseguimos deixar de amizade, de fraternidade, de alegria, de exemplo. O que nós levamos, as mesmas coisas, né? A amizade do outro, a convivência, né? E o aprendizado. Mas isso tudo é uma coisa íntima, não é material. O que é material, nós somos usufrutuários exclusivamente. Lembra-te, o Emmanuel fala, de que amanhã, e eu falo assim como Zaqueu, restituirás à vida o que a vida te emprestou. E em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Isso é o que a gente leva, o que a gente aprendeu e o que a gente conseguiu fazer pelo outro, a satisfação do que a gente aporta. E a gratidão do outro, né, os sentimentos do outro em relação a nós, é o que fica e o que a gente leva para si. A gente pode dizer, mas isso é possível fazer? É possível. Então, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. Médicos que se dispõem a auxiliar lugares, pessoas, sem ganhar nada, pela disposição de colaborar. Fraternidade Sem Fronteiras. Não sei se o Marco já costuma falar aqui a respeito disso, mas a possibilidade de ir a lugares, encontrar pessoas que precisam mais que a gente. Um tempo do ano,
10 dias, 15 dias, um mês, não sei quanto tempo, mas dispõe, larga a sua vida, essa vida que a gente está ganhando dinheiro, e vai lá para oferecer o que a gente tem. Em primeiro lugar, o sorriso, o olhar, mas depois o conhecimento, a informação, a técnica, né, que possibilita a pessoa estar numa condição melhor. A adoção, quantas e quantas crianças estão à disposição, sem lar, sem condição, e não precisa ser uma adoção que vai ser meu filho, pode ser o apadrinhamento, né? Aquilo que a gente vai e acompanha, e oferece os recursos para que aquela pessoa seja bem atendida. Aqui na nossa cidade tem o nosso lar, que dá essa possibilidade, né? Mas se não, eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer isso muito, pelo contrário, a minha vida é muito apertada, mas eu ainda posso ser voluntário na casa espírita, ou em outra, né? Na igreja, na praça, e trabalhar, por exemplo, na evangelização da criança, né? Oferecer aquilo que eu tenho de bom. Eu me dou bem, eu converso direitinho, eu sou capaz, então eu posso oferecer meu tempo, né, para a evangelização infantil. Ou Ensino Sem Fronteiras, quem viu o filme Central do Brasil, né, quando uma pessoa que escreve simplesmente sabe escrever, se dispõe a escrever pelo outro. Ou outros projetos que eu sei escrever, eu vou ensinar. Né? Um que montou uma biblioteca numa praça, né? Juntou os livros, pede, acompanha, oferece, enfim, cada um oferecendo aquilo que tem condição de oferecer. A Escola Terra nos oferece lições de vida, que quase sempre se apresentam como dores da alma. Imagino que o Marquinhos já tenha contado como foi que surgiu o projeto das fronteiras, né? Da Fraternidade Sem Fronteiras. O que é isso? Dor na alma, insatisfação, angústia, tristeza, nada resolve. Depressão, aflição, nada resolve. O que resolve? Resolve quando você se dispõe a ir pelo caminho do Zaqueu e devolver aquilo que você de alguma maneira tirou. E nós tiramos, viu, gente? As histórias dos romances têm nos contado isso. Quanto nós não tiramos? E de tantos. Então, a possibilidade de devolver já alivia, né? Já deixa a pessoa de alguma maneira menos agoniada, menos ansiosa. Dores da alma, que são educadoras ou instrutoras particulares que a harmonia da vida nos concedeu para vencermos bloqueios e obstáculos íntimos. Então, essas tristezas, essas angústias, esse caminho de sofrimento nos são aparentemente oferecidos como dores, mas são a nossa solução para resolvermos muitos problemas. A ideia é essa: todos somos alunos na escola da vida, todos. Nós não estamos aqui de férias, né? As férias não são na Terra. A gente está aqui como alunos para aprender. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Então, o amar ao próximo é um exercício, e esse exercício é ação, é estar com o outro, é olhar a necessidade do outro e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Que tenhamos forças para enfrentarmos aquilo que a vida nos pede, que é diferente para cada um de nós, mas que ela nos pede. Então é preciso que a gente escute esse chamado e responda a ele, cada um da sua maneira. Jesus esteja Euridice, a questão da história do seu filho em termos de adoção, que é uma história tão comovente, uma sintonia de espírito, aonde aquele casal adota aquelas 4 crianças. Eu tenho eu podia ter posto a fotografia. Eu tenho um dos meus filhos, eu tenho 5, um mundo espiritual.
e 4 encarnados. E esse meu filho, a minha nora, não pôde engravidar. Aos 23 anos, ela tem endometriose, precisou tirar... Foi começando, né? Descobriu que tinha endometriose, a primeira cirurgia já tira um ovário. E o médico já diz, ó, o outro está bem comprometido. Vive mais um tempo, eu estava junto com o meu filho, por exemplo, no dia da cirurgia, e o médico diz, dificilmente ela terá filhos. E meu filho mais novo, chora ali na antessala do hospital, mas eu queria uma família grande, eu queria filhos, eu queria. Meu filho, calma e vamos esperar o que é que a vida nos diz, né? E ela passou mais um tempo, e muita coisa, muita doença, muita dor, muito isso, muito aquilo. Precisa cirurgia e operou, tirou o útero, o ovário, tudo. E nisso eles, aliás, nessa primeira cirurgia, quando ela sai do hospital, eu já vou com ela no fórum e faço a inscrição para adoção. E ela não teve nenhuma resistência a isso, mas a gente sabe muito bem que demora, né? São coisas arrastadas e tudo mais. Mas enfim, fizemos a inscrição logo que ela saiu da primeira cirurgia. E aí, um tempo depois, chamam os dois e eles se dispuseram a ter mais de uma criança, porque é a forma de conseguir a coisa mais rapidamente. Quando você quer um bebê branco, geralmente mulher, né, isso que é a indicação. Quer um bebê branco e menina. Vai levar anos até você conseguir esse evento, né? Então eles se abriram, nós aceitamos mais de uma criança, maior, inclusive, não precisa ser bebê e tudo mais. E aí recebe o telefonema, eles se inscreveram mais efetivamente na sexta-feira. Na segunda, o juiz diz, olha, tem 4 aqui. Aí eles dizem, mas 4, a gente queria 1. E eu, 1, 2, né, aceitaríamos até 2. E eu mesma, que tive o filho adotivo, na hora eu falei, vocês são malucos, porque vocês vêm de bolsa, os dois, vocês não têm dinheiro, como é que vocês vão fazer para criar 4 crianças? Não, mas é porque é a dor da alma. Aquele chamado é maior, né, gente? A gritaria deve ir assim, dentro da cabeça, deve ser imensa. Não, nós aguentamos, nós queremos, e adotaram as 4 crianças. Então, com as 4 vieram, o mais velho veio com 11, hoje está com 16 anos, o mais novo tinha 1, hoje está com 4 anos, 5 anos. Mas o que é impressionante, gente, a gente olhando a fotografia dessa família que está composta dessas 4 crianças e do casal, vocês não vão dizer que aquelas crianças não são filhas deles. Só que eles são pretinhos, lindos. E a minha nora é loira de olho verde. Mas é a cara um do outro. E assim, a sintonia que eles têm, certo? A semelhança que existe em espírito dessas criaturas. É realmente uma coisa que me tocou muito, porque a gente convivenciou essas histórias de adoção no tempo em que estava no nosso lar, vimos de tudo. E vimos principalmente as crianças serem devolvidas. Muitas crianças ficaram assim nessa situação. Vai e depois em seguida em casa é devolvido. É difícil, né? Não é? E isso me deixava profundamente indignado com essas coisas. Vocês imaginam que um dia uma senhora levou uma criança na sexta-feira, na segunda vez devolver. Não teve experiência nenhuma, mas não era aquilo, quer dizer, não estava preparado. Mas enfim, são as coisas da vida. Vamos fazer a nossa prece, levantar-nos para depois assim tomarmos o nosso passe. E assim, amado Mestre Jesus, agradecemos-te por esta oportunidade a mais que tivemos, Senhor Jesus, através da palavra, Senhor Jesus, da nossa mãe Euide, Senhor, essa oportunidade tão rica, Senhor Jesus, de reflexões e ponderações, Senhor Jesus, para que nós venhamos ter a nossa consciência mais aclarada quanto à nossa responsabilidade ao serviço do bem, ao serviço do amor ao próximo, ao serviço da solidariedade, da fraternidade, para que assim possamos estar em sintonia com o nosso passado em termos dos resgates todos que nós temos que fazer, devolver
através da nossa ação de amor, de doação, aquilo que certamente defraudamos no passado de nossas existências. Espiritualidade amiga, envolva cada um destes corações. Console, ampare, Senhor, derrama as luzes da vossa divina graça, da vossa divina paz. Que assim seja.